Olá, Fernando. Como está seu dia por aí? Tudo bem? Ih, Fernando, peraí. Tô sem seu áudio. Acho que você é que mutou. Eu achei que era problema nosso aqui, mas acho que é aí. Eu mutei. Agora estão me ouvindo? Então, Perfeitamente. uma boa tarde para você, para quem está nos assistindo. Brasília é um pouquinho frio, começou de 10 graus, sabe que 10 graus para Brasília aqui já tem fluxo migratório em direção ao Nordeste, o pessoal desesperado aqui de frio. Mas tudo indo normalzinho, tudo bonitinho. E esperando para ver se a gente consegue fazer essa mesma posição, essa mesma ideia no restante do Brasil. Tudo bonitinho, tudo andando como o presidente quer, né? A obra do PAC, então, sendo anunciada, né, os investimentos, buscando investimentos, as coisas começando a rolar, e a gente tem uma semana bastante importante no Congresso em relação às pautas econômicas, né? A gente tem a Câmara reanalisando o arcabouço fiscal, depois de algumas mudanças feitas no Senado, a gente tem essa questão da reforma tributária, aliás, eu vi hoje Fernando Haddad falando sobre a reforma tributária, e ele diz que há uma janela neste momento para se discutir esse tema e se votar uma reforma tributária. Se não fosse aproveitada essa janela, sei lá, só daqui a 10 anos esse tema poderia voltar a ser debatido. E eu quero saber como que você vê, porque até pouco tempo atrás a gente discutia essa questão do Congresso e as relações com o governo, e parece que isso é uma questão que foi apaziguada, né? Fernando Haddad é muito bem visto em relação às articulações que tem feito ali para fazer passar as pautas econômicas, né? Como que você tem visto essa relação neste momento? Então, Thalita, primeiro assim, a fala do presidente sobre a construção é muito boa porque ela traz de volta uma coisa importante que é o conteúdo nacional, que era uma característica dos governos do PT e que o presidente volta a sinalizar, né? A ideia que ele dá ali de dizer, olha, é uma vergonha que a gente esteja importando determinadas partes ali da ferrovia e que não possa fazer em território nacional é uma vergonha, né? Então, de alguma maneira, isso é muito interessante, a gente perceber como o presidente continua dando importância para essa questão de conteúdo nacional, como chama todos os temas para o processo do desenvolvimento. Isso se liga efetivamente à postura do Fernando Haddad, quer dizer, o ministro da Economia, ele lê esse momento como uma possibilidade de um líder forte, com uma capacidade de empreendimento, tanto política quanto efetivamente econômica, bastante grande. Nós estamos nos recuperando de um período numa questão econômica também complicada, quer dizer, o Brasil começa a respirar, né? E nós temos aí um acordo com o Arthur Lira, ao que tudo indica, que até o final da semana essa questão deve ser votada. Então eu tenho a impressão que o ministro Haddad se refere exatamente à conjunção desses três fatores, né? Nós temos um líder no executivo, um líder no legislativo, pelo menos no que tange à Câmara, com interesses efetivos de promover essas transformações. É essa a janela que eu imagino que ele esteja se referindo. Isso é bom, é necessário que o Brasil reforme seu sistema tributário, é necessário que o Brasil aprenda a cobrar melhor os seus impostos, de quem, de que forma. O problema é que, dentro da perspectiva do Lira, isso tudo deve acontecer, todas as discussões a respeito disso devem acontecer até sexta. Ele declarou isso, acho que ontem ou hoje. E eu, sinceramente, tenho dúvidas se a gente vai conseguir colocar todos os atores comprometidos nesse processo, estados, municípios, empresas, sistema bancário, né? Se nós vamos conseguir botar toda essa gente junto a discutir por uma semana. O Lira, inclusive, deu uma declaração dizendo que gostaria que os governadores viessem a Brasília nessa semana, quase como dizendo assim, olha, é agora ou vocês vão ficar sem discutir. E essa é uma postura que chama atenção. Eu não sei se é uma vontade imensa do Lira de mostrar serviço para o governo, ou seja, veja, vamos votar e vocês vão ver como eu funciono, ou se na realidade tem alguma questão aí, inclusive para tratar uma situação tão complexa de uma forma tão assodada para que eventualmente não se consiga chegar a nenhum acordo. Vamos esperar para ver como é que isso termina. Mas que com certeza há uma janela, eu não sei se ela está aberta ou fechada. E essa movimentação no Congresso referente a questões econômicas, essa ação de Lula agora, fazendo essa inauguração em relação ao PAC, tudo vai de encontro também com uma pesquisa que a gente comentava na semana passada, que fala sobre o que as pessoas têm achado do governo Lula, né? E à medida que a economia melhora, as pessoas passam a aceitar, é claro, melhor o presidente. E ele precisa dessa aprovação, né? Até tendo em vista, de repente, um próximo mandato.
A economia é de fato essencial nesse sentido, Fernando? Sim, é o que vai fazer a diferença entre o apoio que o presidente já tem, em virtude da sua história política e da forma como ele, nos 2 primeiros mandatos, tratou determinados grupos sociais, e o apoio que ele precisa ainda galgar para garantir efetivamente um substituto, né, fazer o seu sucessor, ou mesmo para que venha a se reeleger. A economia aqui está sendo essencial nesse processo, e indiscutivelmente ela é que vai dar o quanto de capital político o presidente Lula pode amealhar nos próximos meses. E por isso que isso é vital. O presidente tem se colocado muito claramente disso, seja batalhando contra os juros no Banco Central, seja nesses processos de rearticulação dos grandes programas de governo, ou mesmo nessa ideia de reindustrialização que ele está tentando colocar em prática. É vital que isso aconteça. Vamos ver se o Lira vai querer ser um agente partícipe e parceiro nesse processo, ou se vai tomar uma atitude semelhante à do Campos Neto, de ser um sabotador geral, um boicotador geral nessa situação toda. E aí, qual vai ser a força do governo caso o Lira não consiga entregar aquilo que efetivamente ele está prometendo? Então, essas são questões que a gente vai ter que avaliar nas próximas semanas, porque a janela, como você bem lembrou, ela vai fechando, né? Se o presidente não conseguir mobilizar efetivamente todos os recursos da economia num período muito próximo, talvez impacte muito já nas eleições de 2024 e alguma coisa nas eleições de 2026. Eu sei que ainda é até cedo para falar sobre isso tudo, mas existe essa brincadeira de que a próxima eleição começa quando o mandato começa também, né? Essa relação de Lula com um próximo mandato, né? Porque teve uma fala que a gente ressaltou dele num evento que ele estava lá na França, naquele evento em que ele discutiu meio ambiente na França, e ele dizia o seguinte, que a gente vai entregar, ele falou assim, eu vou entregar desmatamento zero na Amazônia em 2026 para vocês, em 2030. Ai, não 30. Lembro agora. Mas ele dá a entender que ele vai concorrer e vai ganhar a próxima eleição. Enfim, e ele já tinha dito que não sabia se isso aconteceria, né? Que era uma dúvida se ele se concorreria novamente. Como que você vê essa possibilidade nesse momento, Fernando? É claro, tem muita coisa para acontecer, mas nesse momento... Eu acho que o presidente ele fala em termos de Brasil. Ele diz o Brasil vai entregar um desmatamento zero até 2030. Quer dizer, ele está obrigando o seu sucessor nesse processo. Então pode ser lido como uma espécie de, olha, eu vou me candidatar e vou me reeleger, ou pode ser lida como uma espécie de pressão política que ele está colocando no futuro, né? Dizendo, olha, quem quer que seja que se eleja a partir de 2026, saiba que há um acordo, há um contrato, há uma exigência que eu assumi de que o desmatamento caia a zero até 2030. Então essa situação, eu acho que não é fruto de uma vontade, vamos dizer assim, translocada do presidente, não, mas sim de colocar pressão no seu sucessor, ainda que esse sucessor possa ser ele mesmo. Eu acho que hoje ele é a figura que reúne as condições para o processo de reeleição. Claro que tudo vai depender de como o Biden vai gerenciar isso nos Estados Unidos. Quer dizer, o Joe Biden também está tentando uma reeleição, também é um presidente com uma idade já um pouco mais avançada, e nos Estados Unidos ele dá sinais de que talvez não aguente fisicamente isso. Então, o que quer que aconteça com o Joe Biden nos Estados Unidos no ano que vem, vai ser essencial para o presidente poder pensar e organizar como ele vai levar esse processo de reeleição. Mesmo que ele esteja no auge das suas condições, como me parece que está, Thalita, eu cada dia fico mais envergonhado, inclusive, esses dias ele estava dizendo que ele levantava às 5 horas da manhã para correr, e eu fico pensando que 5 horas da manhã eu não corro nem em sonho, eu já estou cansado. Então, assim, mesmo que ele esteja no auge, ele vai ter que medir como é que a sociedade vai verificar ele nesse processo. Agora, sendo ou não sendo ele está muito correto em não abrir essa discussão nesse momento, porque o governo precisa andar em sinergia e conjunto por maior parte do tempo possível. Se ele disser que não vai, imediatamente você sabe que os canhões da mídia corporativa e de todas as estruturas políticas brasileiras vão se voltar aos futuros candidatos, e a gente não sabe efetivamente como é que isso termina. Então, o presidente faz certo em chamar isso para ele e acobertar todo mundo com um grande processo de defesa, dizendo, olha, se vocês bobearem, vou eu mesmo, porque estou aqui fazendo balãozinho, jogando, cruzando, batendo escanteio, cabeceando junto, então é comigo.